o Senhor é fiel. Por quê, amados? Porque nós estamos passando momentos em que o mundo ele está tramando muitas coisas e as coisas já não são da mesma forma como era antes. Agora as coisas andam mais rápido, agora as coisas andam com maior velocidade. Deus quer fazer com que nós andamos com velocidade, porque a palavra de Deus não muda. Ela é fiel, ela é Deus, ela é a palavra de Deus. Então Ele nunca vai deixar você desamparado se você estiver debaixo da graça de Deus. O que nós temos que fazer é buscar estar debaixo da palavra de Deus e não se envolver, né? não deixar que o mundo tenta conduzir a gente. Mas eu vejo as experiências do Egito, as experiências de tantos outros locais que o povo de Israel foi exemplo, como diz capítulo 10 de 1 Coríntios. Eles foram exemplo, por quê? Porque eles passaram por tantos movimentos diferentes. Chegou um dia que eles viram o mundo e pediram um rei, lembra disso? Lembra disso? Eles viram os outros povos tendo reis, exércitos. Mal sabia que aquilo tudo ali custava um preço, e um preço de carne. E Deus falando, eu sou o rei deles. E eles estão procurando o rei aí na terra. Então, manda o rei Saul para eles. Dá o rei Saul, e o rei Saul não conseguiu. E depois veio tantos reis, que enjoaram de rei. Resolveram ser escravos de novo. Como assim? Não foi assim que aconteceu. Não viveram debaixo do Império Romano, depois ficaram procurando um rei de novo. Queriam o rei Davi volta. Ressuscita, rei Davi. E Deus mandou Jesus Cristo, seu próprio filho. Aquela parábola das bodas, né? Aquela situação em que todo mundo esperava alguma coisa, esperava um rei para poder governar o mundo. Sempre um rei terreno, um rei carnal, que nunca resolveu e nunca vai resolver. Deus é fiel, amados, mas Ele não deixou você desamparado nem a mim. Ele mandou o filho dele. E depois do filho dele mandou outro Deus. Outro Deus? Não, o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus. O Deus Espírito Santo, que habita em nós, nos fez filhos de Deus. Que maravilha! Por isso que eu chamo esse Deus é fiel. Que nunca vai deixar você desamparado. Não vai deixar. Ele é fiel. É por isso que eu fiquei meditando aqui nessa música, nesse Deus maravilhoso que nós temos, desse Deus que é fiel, o Deus que não se esconde de você. Ele está sempre disposto a te ouvir, mas é preciso que você clame de coração. São meus amiguinhos aqui, os rádios, Alexa, são meus amiguinhos. Nós precisamos desse Deus. Eu separei uma palavra aqui também para vocês, que ela traz algo de novo, não é velho. Velho não é antigo, que é a antiguidade. Para mim a Bíblia é uma antiguidade, tá? Tantos museus devem ter uma Bíblia aí, né? Inclusive os pergaminhos, né? Bíblia, porque é a palavra de Deus, nunca vai morrer. Primeiro, agora ela está no nosso coração, que é Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês Mateus 24, diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Eu recebi uma mensagem aí, eu olhei, é Cristo aqui? Parecia Cristo, né? Naquela mensagem, as pessoas beijando, eu não vi a mensagem toda. Mas a gente sabe que aparecerão falsos cristos, que enganará muitos, né? São falsos profetas, realizarão grandes sinais e maravilhas, e, se impossível, enganarão até os eleitos. Meu Deus, isso me preocupa, entendeu? Porque enganar aqueles que estão na rua, que estão ainda... mas enganar os eleitos, aí eu tenho que pregar isso, eu tenho que falar sobre isso. Porque aqui nós temos, amados,
Como que ele enganaria? Eu vou lá em Paulo. Paulo sabe mais do que a gente, e muito mais, né? Estou até fazendo uma conotação aqui, mas é que a respeito de... Ele sabe muito mais porque ele foi até o terceiro céu. Não é por leitura humana, é porque ele esteve no terceiro céu. Ele foi no paraíso, então ele sabe muito. E ele diz aqui para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 3, ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eu vou avaliar por fatias, né? A gente nunca come um bolo inteiro. A gente tem que fatiar o bolo, né? Não dá para comer tudo. Então é uma forma de você deglutir, não, de você se alimentar. Tem que ser por partes. Não adianta você querer comer tudo de uma vez só, porque não vai adiantar. Então você vem aqui e diz o seguinte: alguns abandonarão. O que significa abandonar a fé? Abandonaram a fé. Né? Eles abandonaram porque eles tinham fé. Amém ou não amém? Então, se eles tinham fé e abandonaram, é como se você tinha um cachorro, sei lá, e abandonou o cachorro. Tinha um filho, abandonou o filho. Tinha fé, abandonou a fé. Não é isso? Então significa que os eleitos tinham fé, mas abandonaram a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles que abandonaram. Nos últimos tempos, algumas coisas vão acontecendo. Você acredita que nós estamos nos últimos tempos? Eu estava conversando com meu irmão Jorge aqui, eu falei com ele: Jorge, estamos chegando mesmo, né? Eu não quero morrer não, quero ser arrebatado. Estamos chegando aos últimos tempos. Então, é uma forma da qual a gente vê que os eleitos serão enganados, abandonarão a fé e vão seguir espíritos enganadores, os falsos cristos, pessoas que vão trazer mensagens que vai fazer a pessoa abandonar a fé em Jesus e vai andar em outros caminhos. Então é necessário a gente trabalhar em cima disso. E diz que não só espíritos enganadores, também a doutrina de demônios. Meu Deus, como é que a pessoa pode abandonar a fé e seguir doutrina de demônios? É muita coisa, é uma coisa muito perfeita, muito clara, que às vezes as pessoas vão deixar de entrar nessa situação. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Só podia ser, né? Gente mentirosa é o pai da mentira, o diabo. E que tem consciência cauterizada. O que é uma consciência? Paulo, misericórdia. Meu Deus do céu. Consciência cauterizada. Cauterizada significa que está cega. Está ali, é botar um pensamento ali na cabeça da pessoa. Você deve estar lembrando de alguma coisa que eu estou falando aqui. Falando de política, falando nada. Cauterizar é bloqueio, né? É bloquear a mente da pessoa. Ela está cauterizada, ela está hipnotizada, ela está naquela forma que não entra mais uma pessoa. Eu lembro de quando eu falei sobre Jesus Cristo, quando eu falei de Judas, aquele personagem, o Malco, ele estava seguindo a Judas, tinha uma multidão seguindo a Judas. Para seguir um homem daquele tem que estar com a mente cauterizada, uma mente bloqueada. É um bloqueio que vem e bota na mente da pessoa e a pessoa não consegue. É muito difícil. É bloqueio, a pessoa não só enxerga uma coisa, não vê outra. Ela tem um óculos aqui que só vê aquele caminho. O outro caminho ela não consegue ver, que ela está bloqueada. Paulo escreve outra coisa importante, né, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que ele diz que o Deus desses séculos, ele cega o entendimento da pessoa. Cegar o entendimento é uma metáfora. Cegar o entendimento da pessoa. Como é que vai cegar? O entendimento não é cego, mas ele vai bloquear o entendimento da pessoa, dos incrédulos. Agora, aquele que tem fé também vão ser bloqueados e cauterizados.
E esses homens hipócritas e mentirosos vão proibir casamento. Vão proibir casamento e consumos de alimentos que Deus criou. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu acho que não chegou a época ainda de consumir alimentos que Deus criou. Para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e reconhecem a verdade. Outra coisa que ele fala importante aqui, que aqueles que creem e conhecem a verdade. Ou seja, quem conhece a verdade não vai cair nos hipócritas e mentirosos. Mas não é só conhecer a verdade, tem que praticar ela. Tem que conhecer e tem que tomar posse dela, tem que ter ciência de que essa verdade, ela está dentro de mim para não me contaminar, para não me envolver com essas mentiras do diabo. Então, essa mensagem que eu trago hoje é justamente baseada não só nesses versículos, tem outros versículos que trazem essa mesma conotação, essa mesma direção, essa mesma ideia de que você, se você não estiver vinculado ao Senhor, você pode estar sendo enganado. Então, você tem que estar na palavra de Deus. Mas isso aqui é a nossa palavra, é o nosso meio. E nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Foi isso que Deus disse para Josué. E Deus diz para você, diz para mim. Nós não temos condições de criar uma situação em que nós vamos sozinhos seguir um caminho. Não adianta você chegar. Então, tem que se pagar um preço, amados. E esse preço não é dinheiro, não. É fé. É busca. É uma forma da qual você vai ter que, cada vez mais, como disse Jesus para os seus discípulos, vamos para o fundo, vamos mais para o lago, vamos andar mais a fundo. Entra no barco e vamos para o fundo. Se você mergulhar nas águas, Ezequiel 40, né? Agora 47, você entrou nas águas, você não fica só no joelho, vai mais profundo, porque você tem que estar na mão de Deus, para que Deus venha te conduzir. Existem, amados, príncipes da Pérsia, como diz Daniel, que são demônios que estão nas regiões celestes, que faz com que nós sejamos cauterizados. E ele bloqueou ele de tal forma que ele teve que ficar 21 dias de jejum para poder tentar desbloquear a mente dele, para ele poder ouvir a voz de Deus. Então eu vejo esses últimos tempos como uma forma da gente buscar mais a Deus de forma mais intensa, de forma mais peculiar e buscando de uma forma mais presente, estando presente. Eu creio que a maior forma de que eu aprendi a trabalhar e aprender e assimilar foi na faculdade. Mas eu tinha um professor que ele pegava pesado, ele dava uma aula em 25 minutos, falou assim, ó, pessoal, grava tudo que eu estou fazendo, grava tudinho aí, porque na prova só vai ter 25 minutos, e vocês vão ter que me responder, porque se vocês ficarem de brincadeira, não ficar ouvindo o que eu estou falando, o que vai cair vai ser o que eu estou falando aqui na aula. Eu vou dar livros, você vai ter que ler vários livros, porque no livro tem muita coisa, mas se você ouvir e você captar e depois ler o livro, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil de você assimilar. Se levantar alguma coisa de dúvida, você vai lembrar. Não só no livro, mas naquilo que eu falei. Eu achei isso importante. A primeira prova dele não teve, a maior nota foi 4,25. 4 e pouco. Eu falei, meu Deus, eu tirei 3, só consegui responder uma pergunta. Com consulta, prova com consulta. Nós queríamos brigar, discutir com ele, mas ele estava com razão. Segunda prova, todos nós captamos, na aula dele não ficava bebendo água, não ficava saindo para um lado para o outro, não ficava desatento, procurava ficar atento o tempo todo e anotando tudo o que ele falava. Não podia gravar. Anotando, e chegava num determinado momento, a gente pegava do livro, no mesmo dia, nos reunia com os alunos mais interessados
nós conseguimos 9, 10, as melhores notas, uma turma, um grupo. Mas o restante, tudo foi para o DCE, reclamar do professor querendo tirar ele. É difícil, né? Mas é assim que acontece, amados. Cuidado com os DCEs. Não estou falando mal de ninguém, nem reparando classe. Falando que foi no meu caso ali, o pessoal foi reclamar. Mas não tinha como reclamar. Tinha que estudar, tinha que reciclar, tinha que memorizar, tinha que ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, tem uma outra versão que chama Revista Atualizada, vem pela pregação da palavra de Cristo. Você ouvir, gravar. O que eu estou falando aqui, não está escrito. Mas se você for procurar o escrito, você vai encontrar. E você vai entender. Mas se você, por acaso, você não encontrar, você vai aprender mais. Você vai assimilar mais. E a outra forma, eu estudava química, eu tinha que ir para o laboratório para fazer a analítica, fazer a prova analítica daquilo. Misturando, fazendo as reações de equilíbrio, para poder conseguir saber se o produto estava contaminado ou não estava, para saber se aqueles elementos estavam as fórmulas estavam corretas, ou seja, a quantidade colocada, pipetada, misturada estava de acordo para poder você obter o resultado. Então você tem que praticar, você tem que ouvir, além de ouvir, reciclar, buscar, e além de reciclar e buscar, você tem que praticar. Foi isso que eu aprendi. As reações eram muito grandes às vezes. Se fazer uma redução, fazer uma coisa é mais difícil. Então, tantos elementos, né? E você tem que botar em quantidade certa. Então, você tinha que praticar para você produzir o efeito de você encontrar aquilo que está certo. Então, amados, é algo importante você ouvir, reciclar. Eu ouvi agora. Mateus 24, 24, 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Eu vou ler. E vou procurar outros textos. E vou procurar. E com certeza, amados, eu vou fazer a prática disso. Eu vou conversar, eu vou procurar. Eu quero estar formado, não na faculdade da terra, mas na faculdade do céu. Para que eu possa, amados, em nome de Jesus, não ser um eleito que vai ser enganado. Eu quero buscar a presença de Deus. Quero buscar mais o Espírito Santo de Deus. Quero sentir a presença do meu Deus vivo na minha vida. E principalmente na sua. Você é minha alegria. Quando eu vejo você, eu sei que vocês estão firmes no Senhor, buscando a presença de Deus. Estamos na igreja, na época da Páscoa. Estamos agora, justamente, no período que Jesus Cristo morreu e aconteceu o milagre maior da vida, a ressurreição. E é por isso que eu estou trazendo esta mensagem para você. Que Deus abençoe você. Ser forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque Deus é contigo. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém? Fique na paz e na segurança do crente. Jesus, o Espírito Santo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.